Bem, esse aqui vai ser mais um vídeo de Terra Amazon, né? A gente tinha feito já toda a parte do projeto do Terra Amazon e a gente já sabe aí mais ou menos como é que se constrói esse banco. Hoje eu queria fazer um vídeo que fosse, por exemplo, um improve desse vídeo que nós já fizemos sobre os projetos. Então, basicamente aqui na nossa tela, né, eu tenho já o mapeamento de desflorestamento. Vocês lembram que nós fizemos apenas 5 classes: desflorestamento, floresta, hidrografia, nuvem e não floresta, né? Eu mapeei aqui já de antemão para fazer esse vídeo as áreas que já foram desflorestadas, né, em algum dos anos, né, desde lá atrás, desde 86 até hoje, até a data da imagem, no caso, que é 2014. Bem, feito isso, geralmente já é um produto, né? Você já pode disponibilizar o seu dado, é desflorestamento da sua área de interesse, do seu município, né? E assim por diante. Mas, geralmente, o que se quer é saber esse desflorestamento gerou o que dali, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui nessa área, não fit theme aqui na imagem, se a gente for olhar aqui nessa área, eu acho que essa imagem é ali perto de Marabá, né? Você vai ver aqui algumas áreas de agricultura, né? Então, isso aqui é agricultura, isso aqui pode ser pastagem, né? Em algum nível de degradação de pastagem, pasto limpo, pasto sujo, né? Pasto com regeneração, alguma coisa do gênero. E aqui você tem uma área urbana, né? E assim por diante. Então, geralmente, o que se quer é gerar o uso dessas áreas que foram desflorestadas. Então, nesse vídeo agora, a ideia é que a gente faça um improve, né, do desflorestamento, levando ele, então, o projeto como um todo para uso da terra. Tá? Então, para isso, eu vou começar aqui fazendo duas coisas. Primeiro, eu vou gerar, a partir do layer de classes, né, o layer que recebe as classes, uma máscara, que é a máscara do desflorestamento. Então, eu não vou mais mexer nesse layer de classes. Para mim, ele terminou. Tá? Então, aqui eu vou gerar um layer chamado máscara. Máscara, underline, DSF, que é desflorestamento. Muito bem, eu quero pegar as configurações de projeção do layer. Ok. Muito bem. Feito isso, eu não quero olhar, tá? Não quero ver ainda. Vou dar OK. Muito bem. Então, esse layer que eu acabei de criar, ele é um layer igualzinho ao layer de classes. Porém, ele não participa do conjunto de regras ainda. Tá? Já que eu vou fazer o uso da terra, então eu vou gerar um novo layer e vou chamar ele de uso. Então, create new layer a partir de um existente, porque, né, não adianta eu pegar de um novo, porque aí eu vou ter que definir projeção, tudo isso de novo. Então, para que fique tudo ajustadinho no projeto, classes vai ser o meu layer referência e eu vou chamar esse novo layer de uso. Muito bem, vou copiar só o metadado e ele vai ser um layer poligonal. Ok, não quero ver também, esse layer é um layer que ainda está vazio. Muito bem. Feito isso, então, agora eu vou fazer o improve do meu database, do meu banco de dados. Né? Vou mexer no projeto? Não, não tem porquê, eu posso usar o mesmo projeto. Mas, se eu quisesse, eu poderia criar um projeto chamado uso. Não é o caso aqui, você pode, não é o caso do vídeo. Vou criar, então, um novo conjunto de regras. Eu já tenho as regras que fazem parte do layer de classes. Tá? Eu vou criar agora regras que fazem parte do layer de uso. Então, no layer de uso, eu vou ter um diff com uso, básico, né? Diff com layer uso, está aqui ele. Ele tem um cell ID, então vamos adicionar. Adicionado com sucesso, adicionado ao conjunto de regras. Vou criar um layer, vou criar um clean uso, porque eu quero apagar, eu não quero que ele sobreponha. Eu quero poder apagar classes, caso eu erre alguma coisa. Tá? E também vou criar um int com uso, que é um intersect. Mas não é com uso, é com a máscara. Então, int mask. Pronto. Aqui a regra vai ser uma intersecção. Por que eu estou criando essa regra de intersecção com a máscara? Porque eu só quero que o uso seja feito dentro da área do desflorestamento. Tá? O que tiver fora é cobertura, vai ser floresta, vai ser nuvem, é outra classe que não é uma classe de uso. Tá? Então, basicamente, eu quero que só desenhe classes de uso dentro dos polígonos que eu já mapeei como desflorestamento. Ok?
Então, int máscara, intersection, o uso, muito bem. Aqui não é o uso, desculpa, aqui é a máscara, tá? A máscara também tem um cell ID, add, ok, muito bem. E add, novamente, muito bem. Então, eu criei uma intersecção com a máscara. Essa intersecção com a máscara, eu vou colocar ela dentro do layer de uso. Vamos lá, então, fazer agora essa atividade. Antes disso, a gente precisa fazer as classes de uso, né? Quais seriam as classes de uso? Vou colocar essas duas letras. Agricultura. Muito bem. Pasto. Pasto. Vou colocar urbano. Tem mais alguma? Pasto, agricultura, urbano, vegetação secundária. VS. Muito bem. Tá bom, né? Só para vocês terem ideia. Vocês podem criar quantas classes vocês quiserem. Nesse caso aqui, a gente vai criar só 1, 2, 3, 4. Muito bem. Fecha. Vou lá agora e eu vou fazer o relacionamento dessas coisas que eu criei para dentro desse projeto. Então, o projeto ainda é o projeto aula, tá? Aqui a gente precisa fazer a gestão dos layers, né? Então, o meu novo layer que vai entrar é o layer uso. Adiciono ele, adicionado com sucesso, muito bem. E eu vou adicionar o uso ao meu projeto. Tá, ok. Então, vejam agora que ele está vazio, ele não tem nenhum conjunto de regras. Então, para isso, eu vou fazer um diff do uso, né? Eu só quero que seja uso com uso. Então, agricultura não pode sobrepor pasto, pasto não pode sobrepor agricultura e assim por diante. E eu só quero que esses usos, agricultura, pasto, urbano e vegetação secundária, só sejam feitos dentro dos polígonos de desflorestamento, que aqui, no caso, estão dentro do layer máscara, representado aqui pela regra int mask. Vamos passar ele para dentro. Muito bem. Class column, né, vai ser o class name, então eu vou indicar ele aqui, vou setar. O class list vão ser só as que estão, porque as outras, né, já estão dentro do classes. Então, dentro do uso, vão ter só agricultura, pasto, urbano e VS. E o clean, né, se eu quiser fazer uma limpeza das minhas classes de uso, se eu quiser apagar ou se eu quiser reclassificar alguma classe de uso, eu posso. Muito bem. Feito isso, eu vou validar agora o uso. Então, validate, ele vai criar os índices, muito bem. Ok. Então, esse aqui é um improve, né, do projeto. Eu estou saindo de um projeto de monitoramento de desflorestamento, né, de mapeamento do desflorestamento, e indo para um projeto de mapeamento de uso. Tá? Então, bem, feito isso, eu vou lá na edição, só para a gente ver, né, o que vai acontecer aqui nesse caso. Então, vou pegar o meu layer de uso, que está aqui, ó, e vou colocar ele para baixo, para que a gente fique vendo. Então, vou apagar aqui o classes agora, tá? Vou botar o máscara para cá para dentro, muito bem. O máscara está de vermelho, eu vou botar ele de azul e com uma transparência de 60%, vai ficar assim, ó, tá? Então, aqui agora é a minha máscara. Ou seja, eu só posso desenhar as minhas classes de uso em cima desse layer azul, tá? Eu vou fazer melhor, eu vou tirar um pouco mais desse 60, eu vou botar em 80, para ficar mais claro um pouco. Tá bom, muito bem. Essa cor aqui vocês que escolhem, tá? Vocês podem colocar amarelo, branco, preto, a cor que vocês quiserem, deixar transparente, fiquem à vontade. Vou clicar aqui na edição, o uso continua de vermelho, tá? Vou clicar aqui no edição. Ele não tem polígonos, eu limpei ele, tá? Depois que eu mapeei todas as classes aqui de desflorestamento, eu limpei o edição. Vou pegar ele e vou abrir para edição. Lembrando que o projeto já está ativo, né? Lembra da última videoaula, né? Eu vou deixar aqui no izinho para vocês verem, tá? Já está ativo. E eu também já tenho uma task que está ativa também, ok? Se não tivesse, eu teria que ativar. Muito bem. Então, vamos lá. Agora eu estou só com as classes aqui, né? De uso e as outras. Então, eu posso mapear e, dependendo da classe que eu escolha, ele vai para um dos layers de saída. Agora, eu tenho dois layers de saída. O layer classes e o layer uso. Vamos pegar aqui o edição. Então, vamos aproximar aqui em alguma área. Deixa eu ver se eu estou com alguma célula selecionada. Não, então vamos selecionar essa célula.
e eu vou mapear essa área aqui, por exemplo, tá? Então, vejam só, agora eu não preciso me preocupar com essas áreas que são vazadas, que no caso são áreas de floresta. Eu indo classificar uso, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou desenhar o meu uso. Vamos desenhar esse uso bem aqui, ó. Tá? Esse aqui é o lápis contínuo, então você pode segurar que ele desenha, tá? Só cuidado porque vão ficar muitos vértices, então às vezes o sistema de banco de dados que vocês estiverem usando pode não aguentar, tá? Mas, em todo caso, se vocês quiserem fazer uso, fiquem à vontade. Então, ó, eu vou passar aqui por cima de tudo, sem problema, sem me preocupar, ó, e entrei aqui nessa área de floresta, tá? Sem me preocupar muito, ainda não larguei a edição, vou largar agora com o botão direito do mouse. Ele vai ficar verde, eu vou dizer que é agricultura, tá? E vou mandar classificar. Então, ele vai ficar de vermelho porque o meu edit está desligado, tá? A minha edição está desligada, vou até colocar ele de preto, para depois vocês não dizerem que esse é a edição, tá? Então, está de preto, mas está desligado. E aqui agora eu tenho um polígono de agricultura mapeado, tá? Se eu quiser fazer do lado dele aqui, por exemplo, uma área de pastagem, né? Eu vou vir aqui, não que seja, mas vamos dizer que é, tá? Vou me preocupar aqui com o limite dele? Não. Por quê? Porque ele tem uma regra de diferença também. Então, eu vou lá e pasto, classificar. Então, muito bem, ele fez a minha classificação. Então, aqui eu tenho, né, vou pegar aqui a seleção de classe, aqui eu tenho pasto, aqui eu tenho agricultura, pasto, agricultura. Se eu quiser pegar essa área aqui e colocar para dentro de vegetação secundária, não que seja, mas vamos dizer que sim, então eu venho e ó, vou cobrir aqui o pasto, vou cobrir a agricultura sem me preocupar, tá? E vou dizer que é um VS, vegetação secundária. Classificar no teclado é o C. Então, pronto, ele vai mapeando. Se eu quiser dar legenda para essas classes, eu posso vir aqui em legenda, né? Contrabotão ou botão direito do mouse sobre o layer, legend. Ele vai abrir, é o unique value, eu vou escolher o class name e mandar aplicar. Então, ele vai colocar aqui, ó. Eu posso trocar aqui as cores, tá? Não vou fazer isso agora, mas eu posso. E aí, vou dar OK. Só pedir para desenhar de novo. Então, lá está, pasto, agricultura e vegetação secundária. Tá? Então, esse aqui é só um improve do vídeo anterior. Tá? Vou fechar aqui a edição. É um improve. Tá? Se você gosta aí do Terra Amazon para esse processo de edição visual, né, de classes com regras topológicas e tudo mais, deixe seu like aí para a gente, que esse é o nosso termômetro. A gente sabe que vocês estão gostando dos vídeos conforme vocês vão dando o like ou comentando nos vídeos, né? Compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas conheçam o Terra Amazon e os seus processos, tá? E era isso, falou. Até o próximo vídeo.